Em algum momento da nossa vida, quando nós ouvimos o não de Deus, ficamos tristes, no mínimo. Quando nós não aceitamos o não de Deus, por quê? Pelas nossas atitudes que nós fazemos. E muitas vezes nós achamos, e é comum isso, amém, igreja? Muitas das vezes nós achamos que nós somos merecedor de tal pedido que nós fazemos. E muitas vezes ficamos inconformados. Porque ouvir o sim de Deus é gostoso, mas ouvir o não de Deus, quando nós achamos que merecemos, é muito triste. Se nós ouvir o não de Deus, quando nós não merecemos, é mais compreensível. Deu para entender a introdução aqui, igreja? Porque muitas vezes nós ficamos confusos com algumas coisas. Então eu gostaria de falar para a igreja nesse momento, alguns homens de Deus, o homem falando, eu falando, eu falei, nossa, eu não esperava que Deus ia falar não para essa pessoa. Eu não esperava. Eu falando. Depois eu vou explicar para vocês. Devemos entender que não é porque nós merecemos que Deus vai falar sim. Porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Então eu quero começar primeiro um homem chamado Moisés. Moisés foi o maior libertador do Antigo Testamento, o maior líder. Teve várias experiências com Deus. Ele viveu 120 anos. Os primeiros 40 anos, ele foi projetado, programado para ser o libertador de Israel. Talvez Moisés ele tinha tudo para ser uma pessoa frustrada, porque no seu nascimento já teve empecilho, com 3 meses era quase impossível viver na sua casa, e aí ele teve que colocar, a mãe colocou ele no beirando do rio Nilo. Então você conhece a história. Aí ele foi criado com uma outra mulher, com outra mãe, enfim. Ele defendeu a sua família, defendeu os hebreus ali, né, porque o hebreu brigou com um soldado do Egito. E depois ele foi aconselhar os 2 hebreus. Um já falou, né, coisa para ele: você acha que você manda aqui, você não manda nada, ele precisou fugir. Você conhece a história, amém? Então ele ficou 40 anos treinado, ele foi treinado com o exército do Egito, o maior exército potente da época. Depois, mais 40 anos, ele foi treinado a pastorear a ovelha e ser sacerdote do seu sogro sacerdote. Então ele foi 40 anos. E os outros 40 anos, ele liderou Israel, porque o único propósito, para o povo entrar na terra prometida. Então ele foi projetado, 120 anos, foi programado dia após dia. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Ele só fez um pedido para Deus, pessoal. Ele rogou para Israel várias vezes, lá no Egito, no deserto: Senhor, tem misericórdia desse povo, tem misericórdia desse povo, esse povo são rebeldes, mas tem misericórdia. O Senhor ouviu Moisés e teve misericórdia contra o povo de Deus no deserto. Depois a sua irmã se levantou contra ele, o seu irmão se levantou contra ele, a sua irmã, né, ficou ali 7 dias isolada, leprosa. Ele também rogou a favor da sua irmã. E Deus ouviu. Então ele ajudou a vida toda, os 40 anos, ajudou quem? Josué, incentivou Josué, ele preparou Josué para que José ser o precursor e dar continuidade. E assim é a nossa vida. A gente tem que preparar as pessoas. Mas quando ele fez um único pedido pessoal, Deus falou não. Aliás, além de Deus falar não, que Deus falou? Não insista nesse assunto. Olha só, Deuteronômio capítulo 3, versículo 23. Deuteronômio capítulo 3, 23. Agir não veio. Desde quinta-feira tá ruim. Acredito que seja uma gripe bem forte. Já na sexta-feira tinha entrado em contato com o Mateuzinho aqui para estar louvando aqui. Então não tem condições de estar na igreja, mas ela mandou um abraço para vocês, amém? Estive no casamento ontem sozinho. Acho que a Margarete também está ruim, não é isso? Irmão, Margarete também está ruim, tá? Margarete também está ruim, é a mesma coisa.
Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 3, versículo 23. Naquela ocasião, implorei ao Senhor. Moisés falando assim, ó, implorei ao Senhor. Você já implorou ao Senhor? Quem já implorou ao Senhor aqui? Todos nós. Naquela ocasião, implorei ao Senhor, o soberano. Senhor, tu começaste a mostrar aos teus servos a tua grandeza, a tua mão poderosa, que Deus existe no céu e na terra, que possa realizar tuas obras e teus efeitos poderosos. Aí o povo que estava beirando já o Rio Jordão, estava beirando a entrar, estava na véspera da bênção, na véspera da promessa. Versículo 25: deixe-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra ao outro lado do Jordão, à beira da região montanhosa do Líbano, que é Canaã. Versículo 26: todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim, e não quis me atender. Aqui Moisés está falando para o povo. E aí vem no versículo 26: todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-me contra mim, e não me quis atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do monte, e olhe para o oeste e para o norte, para o sul e para o leste, e veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Você sabe disso, que Deus falou assim, o povo estava reclamando, o povo só estava murmurando, o povo ficou 40 anos no deserto murmurando, uma viagem de 40 dias, gastaram 40 anos, por causa da murmuração. E aí chegou uma hora que Moisés, ele foi vencido pela murmuração do povo. E o povo queria água, você conhece a história, e Deus falou assim, então você vai lá e coloca o cajado na pedra. O que ele fez? Ele bateu o cajado. E será que só por causa disso, toda a promessa que Deus tinha foi jogada por terra? Será que só por causa disso, ele deixou de ver aquilo que ele merecia ver? Aos olhos humanos falando, não parecia que foi injusto isso? Sim ou não, igreja? Nós estamos falando humanamente, não estou falando teologia. Até acredito que, independente se Moisés batia ou não batia, até posso entender que, independente, Moisés não ia atravessar, porque o propósito de Moisés era até ali. Deus tinha um propósito com Moisés, vai chegar até Canaã. Deus não prometeu para Moisés que ele seria abençoado em Canaã. Deus teve uma promessa para Moisés: Moisés, você vai tirar o povo do Egito e levar para Canaã. Então até ali Moisés fez tudo o que Deus mandou. Devemos entender que Deus tem um limite para mim e para você. Eu fiz tudo o que tinha que fazer no meu alcance. Então o projeto de Deus não era Moisés já estar em Canaã. O projeto de Deus era Moisés levar o povo até o Rio Jordão. Deu para entender, igreja? Então, mas o que acontece? Moisés implorou. E Deus falou assim, basta, não toca mais nesse assunto. Isso é muito forte, igreja. Talvez você pode imaginar, pastor, eu fiz tudo que tinha que fazer, eu fiz certo, eu fiz correto, eu ando certo, eu vou para a igreja certa, eu sou dizimista, eu sou ofertante, não falto dos cultos, eu oro para todo mundo, peço ajuda para todo mundo, faço campanha para todo mundo, eu dou minha vida para todo mundo, mas quando pedi para mim, eu ouvi o não de Deus. 99% das mães, quando vem no altar, ela não pede para ela pede para a família. Concorda? Vem no altar pedir para os filhos, pedir para o marido, pedir para o casamento, não pede. E a pior coisa que tem, o maior desgosto que tem para a gente, ser humano, quando a gente faz tudo para todo mundo, e quando chega a nossa vez, ouve o não de Deus. Não é triste isso? Concorda ou não? E o pior ainda, Deus fala assim, não insista nesse assunto. Às vezes nós queremos tanta coisa, sabe? Aquele filho ou aquela filha que quer namorar tal cara, e os pais falam assim, não vou deixar você namorar, não insista nisso. E aí a filha vai insistindo, até namorar. Aí quando consegue, quando namora, o que acontece? Dá tudo errado. Aí que a filha fala, o filho, se eu ouvisse minha mãe.
Mas a mãe nunca vai falar, eu te avisei, bem feito. Nunca vai falar isso. Segundo homem, que também fez tudo no seu alcance, também ele vacilou, também errou, porque ele é ser humano como eu e você. Eles erram como eu erro, como você erra. O único perfeito aqui é Jesus. Davi é o menino dos olhos de Deus, separado por Deus, foi obediente a Deus toda a instância, desde a sua juventude. Ele errou, com certeza. Ele adulterou, com certeza ele fez isso. Mas quem que não errou na vida? Mas ele se redimiu, ele pagou preço por isso. Ele perdeu o primeiro filho, mas quando ele pediu algo para Deus particular, Deus falou não para ele também. 1 Crônicas capítulo 22, versículo 7. Davi, ele percebeu que ele tinha um palácio, ele montou um palácio em Jerusalém. Ele já conquistou tudo que tinha que conquistar, e pesou no seu coração de fazer um templo, porque a arca vivia no tabernáculo, vivia em panos, em tendas, o tabernáculo tudo feito de panos. E ele entendeu assim, não é certo eu viver no palácio e a arca, a casa de Deus, viver lá fora. Como muitas pessoas entendem assim, não é certo eu ter toda a luxúria do mundo, ter todo o conforto, e a casa de Deus sofrendo. Não é certo eu comer uma boa comida e o povo da igreja, a igreja indo à míngua. Não é certo eu estar bem financeiramente e a igreja cada vez passa caindo. Não é certo eu estar numa vida abençoada e a igreja sangrando. Ele pensou na igreja, ele pensou em Deus. Ele estava certo aqui? Não. Certo. Porque vivemos uma época que cada um pensa em si próprio, não se preocupa com a vida do próximo. E ele tinha condições, tanto financeira, para construir o maior palácio, o maior templo, o templo do Senhor. E outro ele fez, o maior templo. Não ele fez, quem fez foi seu filho Salomão. 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 7. Foi quando ele pediu, o profeta da época era o profeta... se deu um branco o nome do profeta na época, até que... esqueci o nome do profeta. Até que revelou que estava em pecado. Daqui a pouco eu lembro, eu falo, tá bom? Então o que acontece? 1 Crônica, capítulo 22, versículo 7. Natan. Quem falou? Palma para a irmã então, por favor, todo mundo aí. É isso aí. 1 Crônica, capítulo 22, versículo 7. Disse então a Davi. Davi disse, meu filho, eu quis construir. Davi falando para o seu filho. Davi disse, meu filho, eu quis construir um templo e honrar o Senhor, meu Deus. Mas ele disse que eu havia matado muita gente, feito muitas guerras, portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir um templo para ele. Então você vai dar continuidade. E você conhece toda a história aqui. O que acontece? Ele juntou todos os ouros, todas as pratas, todos os utensílios. Ele juntou, ele foi preparando, para que depois o seu filho vinha tomar o seu lugar, que seria natural isso, Salomão, e Salomão fizesse o templo. Só que Davi aqui, tudo isso que ele fez debaixo da palavra de Deus. Ele não foi um assassino que saiu matando todo mundo, não, foi Deus que falou. Deus falou assim, extermine. No Antigo Testamento você vai ver muita palavra exterminar. Deus falou para Davi, Deus falou para Saul. Saul pagou preço porque não exterminou quando tinha que exterminar. Saul perdeu o cargo de rei porque ele não obedeceu a Deus. E Davi, desde pequeno, desde seus 15, 16, 17 anos, ele sempre foi obediente a Deus. Davi foi um verdadeiro adorador, ele foi um músico, ele tocou a harpa, ele escreveu os salmos. Ele queria apenas fazer um templo, ele apenas obedeceu a Deus, ele fez tudo
que Deus o mandou. Ele não fez nada por conta própria. Ele não matou o rei Saul. Muito pelo contrário, ele entrou em crise. Ele não quis matar o seu filho quando o seu filho concorreu contra ele, Absalão. Ele fez tudo o que Deus mandou. A única coisa que ele fez por conta própria foi o adultério, e ele pagou preço sobre isso. Mas aqui não está falando, Davi, você não pode construir o templo porque você adulterou. Está escrito isso aqui? Não está escrito aqui. Está escrito porque Davi foi obediente a Deus. Para ele ser obediente a Deus, ele não vai construir o templo. Não é meio doido isso, igreja? Sim ou não, igreja? Eu estou falando, humanamente falando. Davi teve o coração segundo Deus. Mas Deus falou assim, você não vai fazer. E muitas vezes passa isso para a nossa cabeça. Deus, eu não consigo entender isso. Igreja, quantas pessoas teve inimizade com a igreja? Quantas pessoas saiu da igreja porque está frustrado? Quantas vezes você questionou pessoas da igreja, bateu de frente? Eu não concordo com isso, não concordo, porque você defendeu o que é certo. Em algum momento você questionou a igreja, em algum momento você questionou os irmãos da igreja, em algum momento você questionou o pastor, em algum momento você questionou o obreiro, em algum momento você questionou pessoas dentro da igreja, porque aquelas pessoas estavam fazendo algo errado. Sim ou não, igreja? Então você está errado? Não, você está certo. Talvez você ficou doente por causa de igreja, talvez você não tem igreja mais, talvez você não quer ir para a igreja mais, talvez você não quer pisar mais dentro de uma igreja, porque de tanta frustração que você tem contra a igreja. Por quê? Você é uma pessoa certa e gostaria que as coisas de Deus fossem corretas. Então significa o quê? Que nem por causa disso, Deus vai dar tudo que você quer. Deu para entender isso? Muitas vezes já ficar revoltado. Deus, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso ter tal coisa? E aí tem que fazer as outras pessoas. E as outras pessoas vão fazer algo que nós é merecedor de fazer. Porque essa ideia não foi de Salomão. Essa ideia foi de Davi. Você quer um outro, talvez não, certeza, esse é o pior de todos. Jesus. Jesus foi e é a única esperança da raça humana para a salvação. Não existe salvação sem Jesus. Aquele que crê diferente, eu vou respeitar. Biblicamente falando, não tem outro tipo de salvação a não ser Jesus. O único que tem o poder entre o céu e a terra. Mas chegou o momento. Ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O Mateus capítulo 26, versículo 39, diz assim: indo um pouco mais adiante no Getsemane, prostou-se um rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Qual foi a vontade de Deus aqui? É você. Jesus é você. Sabe o que significa isso, igreja? Tem momento da nossa vida, você não vai ter como passar para outras pessoas, terceirizar. É você. Deus falou assim: Jesus, é você. Não tem como você terceirizar esse problema. Esse problema é você que tem que resolver. Esse problema é seu. Você como pai, você como mãe, você como pastor, você como sacerdote de casa, você como chefe, como líder. Não tem como terceirizar. Tem coisa que dá para terceirizar. Não é que nem ontem a gente estava ruim. Ela falava assim: bem, pega um copo d'água, pego. Bem, pega o remédio, bem. Bem, lá, aí chegou uma hora, eu falei: bem, você acha que você está forgando, hein? Eu acho que você está já abusando.
tem coisa, irmão, que você que tem que fazer. Não adianta, cara. Eu vou empurrar para o pai para cuidar dos filhos. Eu vou empurrar para a mãe. Não, é você que tem que fazer. Eu não queria fazer. Mas Deus fala assim, é você. Fala para o teu irmão, é você. Não terceiriza, é você. Vamos para o último aqui? Deu para entender um pouco, gente? Deu para abrir um pouco a sua mente, talvez? Talvez você e eu entramos aqui frustrados, mas iremos sair daqui um pouco mais compreensível. Apóstolo Paulo, mesmo que Moisés foi o maior líder do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo foi o maior líder do Novo Testamento. O apóstolo Paulo é o exemplo único. Também pediu a favor para várias pessoas, como aconteceu com Moisés. Mas quando ele pediu favor para ele, vamos ver o que vocês sabem. Senhor, eu roguei para o Senhor 3 vezes essa espinha na carne. O que o Senhor disse? A minha graça lhe basta. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse, a minha graça lhe basta, pois o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente a minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O apóstolo Paulo realizou várias viagens missionárias, 3 viagens missionárias. Ele foi para a Judéia, para a Ásia, para toda a Europa. Pregou, abriu igrejas em várias cidades, como Corinto, Tessalônica, Filipenses, Éfeso, Galácia, Antioquia. O apóstolo Paulo foi preso na cidade de Cesareia, Roma e Filipe. Até o último dia de vida do apóstolo Paulo estava preso em Roma. Preso, uma prisão domiciliar. Outras curas, quantas curas foram realizadas por apóstolo Paulo? Ele curou em Éfeso o lençol, lembra do lençol dele? A sombra dele, as pessoas curavam. Éltico estava numa casa no alto, caiu da janela, morreu, ele veio e ressuscitou. Cura no coxo em Listra. A libertação de uma mulher na praça pública, até que ele foi preso. A cegueira do mágico em Elmas, era um mágico que queria o poder do Espírito Santo. E aí Paulo fez ele ficar cego por 3 dias. Ele sobreviveu na picada da víbora em uma ilha chamada Malta. E nessa mesma ilha ele curou várias pessoas. O apóstolo Paulo escreveu carta como 1 e 2 Tessalonicenses, Romanos capítulo 1 e 2, 1 e 2 de Corinto, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, 1 e 2 Timóteo, Tito. E quando o apóstolo pede para ele, eu roguei ao Senhor 3 vezes essa espinha na carne. Nós não sabemos que espinha na carne que é essa. Ninguém sabe. Pode ter alguma dedução nas vistas, cegueira. Em Gálatas fala um pouco sobre isso, mas não muito mais concreto. Nós não sabemos o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas ele pediu para ele: Deus, eu preciso estar curado para mim estar bem, para quê? Foi como o Mateus disse aqui. Não é finança. Você tem que estar bem de saúde. Você estando bem de saúde, você vai ter força para trabalhar. Então muitas vezes nós queremos força, uma saúde boa, para trabalhar para o reino. Aí Deus fala assim, a minha me basta. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. E se de alguma forma você entendeu a palavra,
E a palavra veio confortar o seu coração. Vem para frente, eu quero orar por você. Pode vir. Pastor, agora eu entendi. Eu entendi algumas coisas, Senhor. Eu estou entendendo algumas coisas. Eu estava meio confuso, pastor. Eu estava achando que Deus não gostava mais de mim. Eu estava achando que Deus tinha me abandonado.